Salve, salve, habitantes! Sejam bem-vindos a este Acervo Literatura e RPG e o Meio Mundo numa parceria vampiresca esta noite. Vou deixar aqui um espaço para geral se apresentar, iniciando aí com o Arthur. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos aqui. Mais uma vez ao Meio Mundo, um agradecimento por abraçar esse projeto de literatura e RPG como um acervo de literatura fantástica. Nosso objetivo aqui hoje é fazer você RPGista se aproximar um pouquinho da literatura que é referência para o jogo que você joga, que vai enriquecer sua mesa, fazer você pensar em histórias mais interessantes, personagens mais profundos. Para isso, a gente está aqui hoje com um convidado, que é o Cid, da editora Sebo Clepsidra. Estamos eu, o Ale e o Vitor, que me acompanha no acervo de literatura. Vitor, fica à vontade para hoje ser o nosso anfitrião aí e conduzir a nossa conversa. Fala aí, Arthur. Sejam bem-vindos aí, toda a galera que tá aí no chat esperando a gente para mais desse bate-papo. Obrigado aí novamente pelo Meio Mundo, pelo espaço aqui. E o nosso convidado de hoje, Cid, do Sebo Clepsidra, pela participação. Cid, fala um pouco de você aqui antes da gente começar. Gente, boa noite, então. Obrigado pelo convite, pelo espaço. É sempre uma delícia para mim poder falar sobre esse tema, né? Assim, eu estou apaixonado por literatura, quadrinhos, cinema de vampiros aí há muito tempo, né? Desde que eu era moleque. Então, é sempre legal poder conversar com pessoas que gostam disso, poder trazer um pouquinho, né, das descobertas que a gente faz aí com as nossas pesquisas, né, que especialmente durante as nossas edições a gente acaba levantando muita coisa, né? Então, agradeço aí pessoal do acervo, né, pessoal do Meio Mundo, né, pelo espaço, pelo convite e também boa noite a todo mundo que está ouvindo, que vai ouvir depois, né? Um abraço, se vocês tiverem perguntas aí também, espero que eu consiga, né, respondê-las todas aí com né, informações, com dados aí relevantes, interessantes. Com certeza, não temos dúvida disso, Cid. As publicações do Clepsidra já falam por si só aqui. Oh, maravilha. Cara, muito obrigado pela sua presença, sua participação aqui. Vocês aí, se quiserem novamente aí, reforçando o que o Ale e o Arthur falaram, podem deixar comentários no chat, dúvidas, perguntas pra gente, pro Cid, ameaças de morte também. Em ameaças de morte vocês mandam um inbox pro Arthur em geral, nudes também, vocês podem mandar direto pro Chaves da Torre. A mão do Ban chega a tremer aqui, hein? Você fala essas coisas. Vamos começar aqui, né, nosso bate-papo, que a ideia é ser um bate-papo, a gente conversar, uma coisa bem, bem informal, e aí para falar um pouco sobre esse tema tão legal, e que é acho que talvez um dos temas que mais relacionem, né, RPG com literatura, que é o que o acervo se propõe a fazer, né? Então acho que no mito do vampiro esse encontro é super forte, assim, né? E aí pra gente começar, queria ouvir de vocês, assim, a galera do chat também pode comentar, claro, começando pelo Cid, né, que é o nosso convidado aqui dessa semana. Qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com o mito do vampiro, assim? Filme, foram livros? Qual a primeira coisa que vocês lembram, assim, que fizeram vocês se interessarem sobre o tema? Foi o próprio RPG? Olha, no meu caso, é uma história curiosa, assim, porque, bom, a gente, na época que eu era criança, tinha já, assim, vampiros no Scooby-Doo, né, e animes, por exemplo, como o Dom Drácula, né, que passavam na televisão pela manhã. Então, assim, existia alguma coisa relacionada a vampiros, né, nos programas matinais, assim, não era uma coisa de outro mundo. Está na Turma da Mônica também, né, você encontra ali na Turma do Penadinho. Então, assim, a gente sabia o que era desde criança, né? Mas pra mim, assim, uma das minhas primeiras memórias, e é uma das memórias mais antigas que eu tenho, né, tá relacionada a vampiros, mas não na TV, com desenho animado, nem filmes, tá relacionada a quadrinhos, né? E é uma história muito louca, porque foi por acaso, assim, não foi algo intencional, né? E isso mexeu muito com a minha cabeça, assim, porque basicamente eu tava viajando, né? Tava viajando pra Minas Gerais, uma viagem de 8 horas de carro, né? Com 2 irmãos no banco de trás, né? Um mais, né, espoleta que o outro, aquela treta infernal, interminável, os 3 se batendo atrás enquanto meus pais dirigiam na frente. E aí meu pai teve a genial ideia de falar o seguinte, falou, gente, se vocês ficarem quietos aí, pararem de brigar, na próxima parada cada um vai ganhar um gibi. E aí, pô,
reinou a paz instantaneamente, né? E o problema, qual que foi? É que quando eu fui escolher o meu, eu não sabia ler ainda, né? Tava aprendendo ainda. Eu bati o olho e vi o Spectreman, que era um negócio que eu adorava, né? Então, assim, porra, Dr. Gore, caras, não sei o que, pô, aquilo pra mim era, né, minha vida, assim. E eu peguei o gibi do Spectreman, suposto gibi do Spectreman. Quando chegou no carro e eu fui ler, eu percebi que, na verdade, Spectreman era a imagem da quarta capa. Era a propaganda de outro gibi. Mas o gibi realmente, assim, se você fosse ver, se chamava Almanaque do Terror, número 2. E era um gibi de terror, né? E eu comecei a ler, folhear, né? Porque eu não sabia ler direito, tava aprendendo ainda. E aí, basicamente, assim, eu comecei a ver duas histórias. Uma que começava com o Christopher Lee do cinema sendo a base para os desenhos de um vampiro, que era tipo um Drácula mesmo. E na história eu lembro que aparecia um demônio, ele fazia uma espécie de pacto com o demônio. E depois, né, tinha uma presença dele no mundo atual, assim. E tudo muito colorido, assim. Ele tinha um rosto azul com, né, o sangue escorria vermelhão, assim, da boca dele. Era um negócio super assustador. Aquelas poucas cores, né, que as HQs usavam antes. Verde, amarelo, vermelho, branco, preto, só, quase. E aí, eu fiquei muito impressionado, tal. A segunda história tinha uma cena, assim, meio clichêzona, né? O casal que, né, tá no carro, o carro quebra, eles entram num castelo, e aí uma moça recepcionava eles e de noite ela entrava nua, com asas de morcego, orelhas pontudas e dentes pontudos e presas, né, pela janela do cara. E foi a primeira vez que eu vi uma mulher nua na minha vida, né? Então foi uma mulher nua, vampira, numa HQ, entrando pela janela com asas de morcego, assim. Foi um negócio muito marcante, assim. E eu tinha 4 anos de idade nessa época. Então, assim, quando eu cheguei no meu destino, eu tava dormindo, eu dormi no carro, e eu fui acordar de madrugada, tendo pesadelo. E eu não sabia onde eu tava, eu dormi no carro, de repente eu tô num outro lugar, em outro estado, em outra cidade, num quarto que eu não conheço, eu acordei no escuro, não sabia como acender a luz, não sabia onde eu ia tropeçar, onde eu não ia. Foi muito assustador, eu tava muito impressionado. E no dia seguinte, meu pai, sabendo dessa história, de como eu fiquei assustado e tal, me perguntou por que eu tava assim, eu falei porque era por causa dos vampiros. E ele falou, mas que vampiros, né? Eu falei, os vampiros da revista. Ele falou, mas que revista? Quando eu mostrei pra ele, ele rasgou na minha frente, a revista jogou no lixo. E falou assim, você nunca mais vai ler nada desse tipo. Ou seja, ele condenou você a ler isso por toda a vida. Exatamente, nasceu ali um recalque ali de um pesquisador dedicado ao vampiro, né, pelo resto da vida. Então, Freud explica, né, mas um dia eu vou entender isso, mas foi assim, eu tinha 4 anos, né, então... Mas é claro que tinha que virar uma paixão. Minas Gerais, vampiro e pão de queijo, não tinha como dar errado, cara. Exato. Mas aí, que sensacional. E é engraçado que realmente, né, você me lembrou de várias coisas aqui que eu nem lembro, sabe, via assim, mas eu não lembrava quando era moleque, assim, né, tinha Dom Vampiro, Dom Drácula, caraca, uma boa, certamente, assim, o impacto de uma criança de 4 anos, assim, dessas revistas, né, assim, deve ter sido bem, bem forte, com certeza. Sim, eu fiquei 30 anos procurando por ela, e eu achei, né, depois de 30 anos. Caraca, você achou? É uma outra história, assim, porque, minha mãe chegou a me levar no teatro, porque eu fiquei tão obcecado com essa coisa do terror, que eu pedia pra ela contar a história de terror toda noite pra mim. E ela falou, não, tem uma coisa errada, eu vou levar ele pra assistir uma peça, que era uma peça pra tirar o medo, chamava As Férias de Drácula. E eu tenho até hoje o LP, um disquinho que vinha depois da peça pra você ouvir as músicas da peça em casa. Foi um negócio maluco, assim. E aí eu fiquei procurando e eu não achava, então eu fui comprando. Tudo que tinha Drácula, eu comprava. Eu tenho uma coleção enorme de gibis do Drácula, assim. Até que um dia eu achei. E eu achei por quê? Eu comecei a experimentar outros nomes, porque Drácula não tava rolando. Aí que eu percebi que poderia ser terror, ou horror. Aí eu achei o Almanaque de Terror número 1, falei, pô, a composição da capa é parecida, a época é mais ou menos igual. Aí fui ver o 2, o 3, e era o 2. Mas eu fiquei anos procurando, porque o jumento que cadastrou esse gibi na estante virtual escreveu Almanaque. Então, assim... Eu fiquei puto, assim, porque eu fiquei anos e anos atrasado pra pôr as minhas mãos na revista, porque o cara teve lá um deslize ali na digitação, enfim, mas acabei achando, assim. Pô, é muito bom quando a gente acha uma coisa, assim, da infância, assim, né, resgata esse tipo de coisa, quando você leu na infância você quer encontrar de novo, é muito bom essa sensação. Mas e você, cara, Arthur, como é que foi seu primeiro contato aí com o mito do vampiro? Com certeza foi na televisão. Eu lembro muito de um personagem que o Chico Anísio fazia, que era o Bento Carneiro, cara.
que era um vampiro também, né? Brincaram aí com o Dom Drácula e tal, mas eu lembro mais do Chico Anísio. Ia muito no desenho animado e tal, mas eu acho que o que me marcou mesmo, enquanto vampiro no terror, assim, eu acho que foram duas situações. Primeiro foi lendo na escola, na época, pouco depois da alfabetização, um livro da Vagalume, da coleção Vagalume, que era Na Mira do Vampiro. É um livro infantil e que eram dois meninos com um cachorrinho investigando as coisas. Era bem Scooby-Doo mesmo, assim, e essa pegada, mas foi um dos primeiros livros que eu li na vida, assim, né, na época de alfabetização. E a segunda vez que me marcou muito foi o filme do Coppola, né, do Drácula, com Keanu Reeves e tal. E juntou a família inteira pra assistir, e eu era o caçula da família, assim, entre os primos, né? E aí o pessoal não queria deixar eu ver as partes do filme. Foi mais ou menos um trauma como o que o Cid teve, assim, com um quadrinho eu tive com o filme do Coppola. Porque mostra as noivas do Drácula ali seduzindo o Keanu Reeves, aquela coisa toda, né? Pra mim, foi nessa linha, foi mais na linha do cinema, né? Que me marcou muito, assim, na infância. E aí, você, Ale? Eu tava louco aqui, vocês falando, e eu, cara, eu quero falar também, eu sei que esse tema de vampiro, pra mim é do coração, é um amor pra mim, sabe? E meu primeiro contato, acho que um dos primeiros também foi na televisão, falaram aqui, cadê a geração Vamp? Eu sou da geração Vamp, velho. Eu só tenho um nome pra vocês. Cláudio Hanna. Olha só, velho. Eu sou da geração Vamp. Eu adorava Vamp. Eu não perdia um episódio. Eu gostava muito. Eu era moleque demais, menino. Então, eu amava aqueles efeitos que hoje, óbvio, os efeitos pra época eram fantásticos, né? Olha só a abertura. Jogaram lá no chat. Foi mais o Vitor, a abertura lá da novela. Rapaz, era fantástico o Vamp. E logo depois, a minha referência também é o cinema, né? O cinema, e não foi o do Coppola, depois foi o da Anne Rice com Entrevista com o Vampiro, né? O filme aí clássico dos clássicos para quem é amante aí do RPG. Nessa sequência aí, The Lost Boys, né? Os Garotos Perdidos. Então, essas três referências, Vamp, que era fenomenal, a Entrevista com o Vampiro e Os Garotos Perdidos foram, para mim, assim, consagrados, sabe? Como, óbvio, o Coppola tá na lista também, como referência para o vampiro na minha vida. E foi depois disso que eu conheci o RPG, enfim, a gente entra nesse mérito adiante, mas a mídia, a televisão, o cinema foi que me trouxeram para o mundo das trevas, o mundo dos vampiros. E assim, falando dos vampiros, né? A origem dos vampiros vem muito da tradição oral antes da literatura, né? Cid, você que tem um contato, né? Já por se aprofundar no tema, assim, você pode falar um pouco pra gente sobre a origem dos vampiros, assim? Como é que a literatura foi se apropriando disso, assim? Pra gente conversar um pouco sobre isso? Não é uma resposta muito curtinha, assim, mas vou tentar resumir ao máximo. Nós temos naquela época, né? Século XVI, século XVII, século XVIII, uma configuração da Europa muito diferente do que a gente tem hoje, né? Então, assim, onde é hoje a Alemanha, a Eslováquia, a República Tcheca, né, a Polônia, esses países já, né, com suas fronteiras mais bem definidas, nós tínhamos ali o Sacro Império Romano Germânico, né, que ia ali de onde é hoje o leste da França, né, um pedaço da França, até a Polônia, até a República Tcheca. Então, assim, Boêmia, todas essas localizações assim, que hoje são já independentes, compunham esse grande império, né? Então você tinha uma grande troca, não só comercial, mas também cultural, né? Você tinha ali diferentes dialetos do alemão sendo falados por essa população, então você facilitava a comunicação entre esses povos tão distantes, né? Mas você tinha uma troca cultural muito intensa. Então você tinha contato com povos eslavos, com povos latinos, com povos germânicos, dentro desse caldeirão, assim. E aí o que acontecia? Conforme alguma descoberta era feita, alguma notícia, assim, mais impactante surgia em algum local do Império, todo o Império passava a saber, né? Então, assim, que ferramentas a gente tem para avaliar o surgimento de uma lenda, né? Como que a gente olha para o folclore? A gente tem que olhar para os documentos, né? A gente não tem muito como falar, olha, surgiu em tal época, de tal forma. A gente tem como olhar os registros, né? Pensando nos registros, especificamente, nós temos dois documentos muito importantes. Um é ali do final do século XVII, que é quando nós temos um periódico francês chamado Le Mercure Galant, que vai publicar um artigo anônimo e sem título, falando sobre uma lenda que passou a ser difundida ali perto da Polônia e da Rússia,
né? Então, assim, eles falam que os povos dessas localidades conhecem um prodígio da natureza, né? Um fenômeno bastante pitoresco ali, que seria chamado em latim de estriges, né? Estrige é coruja ou bruxa, né? E em grego é strix, né? E aí, nesses países, então, eles chamariam de upirs, né? E o francês vai aclimatar o termo como upir, né? Então escreve oupire, né? Quase como vampiro, só que em vez de van, no começo é ou, né? E esse artigo ele vai descrever como que as pessoas acreditavam que acontecia, manifestação dessas criaturas. E basicamente esse artigo ele fundamenta uma série de outros. Então é basicamente o seguinte: nós temos um demônio que invade cadáveres. O piro não é o cadáver, é um demônio que passa a morar dentro do cadáver e do meio-dia até a meia-noite ele consegue fazer algumas incursões para fora desse corpo. Então ele sai, né, o corpo sai do túmulo ou o demônio sai de dentro do corpo, varia aí, né, a cada manifestação a gente vê isso diferente, mas nesse documento o demônio saía de dentro do corpo do meio-dia até a meia-noite e conseguia beber sangue. E as pessoas que viam esse demônio atacando elas, viam esse demônio com o rosto da pessoa que estava no caixão, com o rosto do familiar, né, que elas perderam. E aí esse sangue era levado para ser guardado dentro do cadáver. Conforme esse cadáver ia ficando cheio de sangue, ele transbordava. Então esse texto fala que às vezes você abria os caixões e você tinha poças de sangue com o cadáver boiando nessa poça. E aí o que eles faziam então era pegar o coração, eles tiravam o coração desse cadáver, cortavam e o sangue que saía dali de dentro, eles misturavam com farinha para fazer um pão, e as pessoas atacadas por esse demônio comiam o pão, porque senão elas também iriam morrer, até que o último membro da família dela morresse. Essa é a primeira grande obra, assim, primeira peça histórica, primeiro registro histórico, que é um artigo de um periódico. Inclusive a gente traduziu já esse material e difundiu ali na França a notícia da existência dessa crença, né? É como se fosse uma curiosidade sobre esse mundo germanófono vizinho que eles achavam, né, bastante exótico. Então, assim como os vizinhos ali da França, ali da região da Alsácia, que já são alemães ali, tinham contato com regiões que iam quase até a Rússia e tinham interesse em saber o que acontecia dentro do seu império, os vizinhos tinham interesse também em saber, né, o que eles estavam discutindo e tal. Só que na França isso gerou uma reação mais racionalista. Então, os iluministas, né, o Voltaire, por exemplo, escreveu o Dicionário Filosófico com uma entrada inteira dedicada a discutir a crença nos vampiros. O Marquês d'Argens, que era um outro iluminista, enciclopedista também fala dos vampiros. E sempre os dois com aquela abordagem, né, mais racionalista. Então, assim, olha, gente, é inadmissível que agora, no século XVIII, a gente acredite nessas coisas, né? Então, embora o periódico tenha difundido essas ideias no final do século XVII, até ali a metade do século XVIII, isso foi muito discutido. Pobrezinho, né? Inocente. Mal saber ele que no século XXI a gente já tá acreditando na Terra plana. Pois é, então. E aí a gente tem aquele efeito Barbra Streisand, né? Pra quem não conhece, né, é o efeito de você tentar esconder alguma coisa negando ela. Então, muita gente achou absurdo, né, que houvesse quem acreditasse em vampiros naquela época. E em vez de ignorar e deixar o papo morrer, eles publicavam grandes textos e grandes tratados para poder provar racionalmente, logicamente, que era impossível haver, sabe, um fenômeno como o vampirismo. E aí um desses bem intencionados, né, estudiosos do vampirismo foi um francês, um beneditino francês chamado Dom Augustin Calmet, que escreveu um tratado que é tratado sobre as aparições, os espíritos, os vampiros da Morávia, Hungria, Silésia, um título enorme. O cara escreveu assim centenas de páginas, coletando todas as histórias sobre mortos-vivos, sobre vampiros, inclusive essa do periódico que eu falei. Tudo que ele conseguiu localizar pela Europa inteira, fez um baita tratado para falar. Estão vendo como isso não faz o menor sentido? E aí, qual que é o efeito disso? As pessoas usaram isso como inspiração para escrever poemas, para escrever contos, para escrever romances. Porque essas narrativas do folclore, elas tinham alguma coisa ali de um frescor temático, né? Era uma coisa nova. E aí a literatura começa pela poesia
a tratar desses temas. Você tem na Alemanha alguns poemas líricos menos importantes. Tem um que é conhecido como O Vampiro, que é bem curtinho, mas é um cara que quer se transformar num vampiro para se vingar da mãe da prometida dele, que desiste do casamento, porque acha que ele vem de uma região onde existe vampiros, e ela tem um certo receio. É só isso. E depois começa a ter algo um pouco mais sério. O Goethe, né, autor do Fausto, escreve uma balada chamada A Noiva de Corinto, que é o resgate de uma história grega, da antiguidade grega, sobre uma virgem que morre e ela volta do túmulo, né, porque ela morreu sem consumar os seus desejos. Então ela volta, visita o noivo dela na cama dele e avisa que ela vai beber o sangue dele, que ela vai se saciar com ele, né, porque ela morreu com esses desejos sem qualquer tipo de satisfação. Só que aí, quando o Goethe faz isso, ele abre as portas para que outros poetas, para que outros autores levem a sério isso como tema. E aí você tem uma lista enorme, né? Mas assim, tudo assim muito pontual, assim, diferentes abordagens. Tem vampiro que vira cobra, tem vampira que, né, é uma espécie de fantasma que bebe sangue, tem uma série de abordagens diferentes. Até que em 1819, na Inglaterra, vem o Vampiro do Polidori, que aí rende um podcast inteiro só pra contar essa história, porque é genial. Mas é onde nasce esse primeiro protótipo de um vampiro que vai ser copiado, que vai ser reproduzido, que é o vampiro que a gente chama de vampiro byroniano. Vampiro aristocrático, vampiro fatal, meio Dom Juanesco, misterioso, né, sedutor. Daí pra frente começa uma outra história, que vai até o Drácula. Bom saber que rende outro podcast, porque a gente quer tema aqui. É muito bom, muito bom. Essa entrada do Cid me fez pensar em tanta coisa, assim, tipo... Cara, eu tive um brainstorm aqui gigantesco. É muito legal. Eu penso, Cid, você falou, a primeira história do primeiro documento me fez lembrar muito, talvez seja essa até a origem, da família do Vurdalak, do Tolstói, né, que é um conto sobre vampiros, que é muito nessa pegada. Era uma coisa que eu até tava na gaveta aqui pra te perguntar, dessas diferenças porque assim, a gente tem hoje como vampiro, igual você falou aí, né, demorou muito pra chegar onde a gente tava, mas é contos mais recentes, essas histórias mais recentes da literatura gótica, elas cavam nesses lugares aí a origem, né, e tentam misturar isso tudo pra fazer um negócio diferente. Quando você fala do demônio que sai corpo ali e é uma criatura profana, lógico e tal, eu faço um paralelo muito legal com o que a gente tem no Vampiro à Máscara, que é a besta, né? E aí eu fico me perguntando, será que não talvez a origem tenha sido dessa lá atrás, assim, de você pensar a besta como realmente um demônio que toma posse, você ainda tá na sua consciência ali, você se tornou um vampiro, mas tem esse monstro ali dentro de você, sabe? Lógico que não tem pão de sangue nem nada disso, né? Mas... Eu posso puxar um pouco para minha vertente, que é a vertente judaico-cristã, né? Eu não sou um exímio estudioso, mas eu estudei um pouco sobre essa vertente e faz sentido, muito sentido, Arthur, o que você está falando, porque essa vertente fala que quando o homem natural ele cede aos impulsos, né, daquilo que está distante do que seria Deus, né, enfim, todas as coisas que ele ensinou e ensinaria, ele cede a essa besta. Ele está mais próximo do demônio do que da luz, né? Então faz sentido o que você está falando, até mesmo dentro da visão judaico-cristã da coisa e aquilo que a gente vê do jogo, né? Você falava do jogo, do RPG, faz muito sentido isso, que seja um demônio, né? Não, eu queria perguntar uma coisa pro Cid, antes de passar pro próximo. Cid, ele falava muito sobre a questão de estar ficando na região da Europa ali, né? Talvez puxou até um pouquinho pro Oriente Médio. Mas respinga, Cid, você que estudou bem mais do que todos nós aqui, o mito do vampiro, a existência de seres que se alimentam de sangue, eu acredito que ele permeia muitas outras civilizações além do continente europeu, né? É interessante isso. É verdade isso, que ele respinga, ele permeia? Você tem propriedade para falar disso? Do mito e dessa ideia do vampirismo? O espírito maligno se alimenta de sangue em outros lugares, em outras culturas? Se a gente pensar que todo ser humano morre quando perde sangue, né? Eu acho que é bem natural que as culturas atribuam ao sangue algum caráter mágico, de uma vitalidade líquida, alguma coisa nesse sentido, assim. Então você vai encontrar, em qualquer cultura humana, algum tipo de tentativa de explicar a relação entre o sangue e a vida, né? O que você vai ver é que, assim, em religiões, em mitologias, em diferentes folclores, você vai ter criaturas
que de alguma forma bebem sangue, né? Isso é muito, muito comum, né? É muito universal, vamos dizer assim. Agora, essa configuração cultural do vampiro, ela transcende a ideia do hematófago, né? De você ter uma criatura que só bebe sangue, né? Ela envolve, de alguma forma, o cadáver que volta, ela envolve a visita a pessoas que, de alguma forma, fizeram parte do convívio da pessoa quando ela estava viva. Então, assim, existem traços comuns do vampiro com qualquer uma dessas divindades, o Vetala, né, da Índia, por exemplo, os ghouls, né, das Mil e Uma Noites ali, da Península Arábica. Enfim, tem uma infinidade, né? Na própria Europa já existia também. O Nachtseher, por exemplo, na Alemanha, era aquele ser que, quando você enterrava, ele continuava, de alguma forma, vivo. Então, assim, poderia ser um suicida, o morto que você enterrou e continuou vivo debaixo da terra. E aí eles falavam, a tradução é aquele que mastiga, né? Então, assim, em latim eles chamavam de masticatione mortuorum, né? Os mortos que mastigam a sua própria mortalha e tal. Mas isso tudo não é bem vampiro ainda, tem muita relação, claro. Mas... conversa, né? Eles conversam, são coisas que conversam entre si, pelo menos. Isso, é como se fosse um prelúdio, assim, vamos dizer. É um terreno que vai se formando ali no imaginário, né, para preparar as pessoas para, de alguma forma, se familiarizarem com essa ideia de que você pode ter mortos que voltam, de que você pode ter criaturas que bebem sangue. E aí, conforme as pessoas vão tornando isso parte do seu mundo, da sua visão de mundo como uma possibilidade sobrenatural, por exemplo, outras lendas podem surgir sem as pessoas desacreditarem tão facilmente nelas. Então, assim, se você cria uma lenda nova que se parece com outras, a chance dela sobreviver é enorme, né? Porque as pessoas já estão meio prontas para aquilo, né? É assim que muitas vezes você tem histórias de fantasmas sendo muito reproduzidas, porque as pessoas não vão parar para pensar, pô, mas é diferente de você falar, sei lá, do ET de Varginha, entendeu? E você falar de um fantasma, né? Porque fantasma tem tanta lenda de fantasma que a pessoa já começa a ver uma certa verossimilhança, um certo padrão. Então, assim, quando a gente fala dos vampiros, né, tem um pouco isso. As pessoas falam, é que realmente tem uma deusa hindu que bebe sangue. Ixi, se a gente quiser, a gente faz uma lista enorme de divindades, mas do jeito que era ali no século XVII, no século XVIII, na Europa, na região das Balcãs, na região do leste europeu, e que foi se chamar de upiro e depois vampiro, aí é uma coisa mais localizada, né? Então eu sempre tomo muito cuidado, porque senão, assim, o Saci, por exemplo, em algumas versões, ele bebe sangue, né? Mas assim como a gente que tem uma familiaridade maior com o Saci acharia estranho chamar o Saci de vampiro, talvez as pessoas desses lugares onde são vigentes essas ideias, né, esses conceitos dessas criaturas, também achem estranho associá-las como vampiros, né? Então eu faria só essa ressalva, assim, que beber sangue é uma coisa, voltar do túmulo é outra, e ter esse pacotão todo que faz com que a criatura possa ser considerada um vampiro é outra coisa ainda também. Eu acho que é interessante, você fez uma observação muito boa, porque a gente não cair no anacronismo, né, da nomenclatura, né, da criatura em alguns momentos. Na época que eu fiz clássicas, né, que eu dava grego, assim, fiz um trabalho uma vez na época sobre os proto-vampiros da mitologia grega, né, mitologia clássica, assim. Mas eu lembro da gente falar muito da Lâmia, a figura da Lâmia, né, que que aparece de várias formas da mitologia clássica, aparece em Aristóteles, assim, aparecem em textos, né, textos não... E a Lâmia inspirou contos de vampiros também. Total, né, tem eu lembro que eu descobri, eu não conhecia a poesia do Keats, né, eu descobri nessa época, assim, não conhecia. Um dos primeiros contos de vampiro, que é de 1823, do Halpach, lá na Alemanha, termina com a Brunhilde, que é a moça que morre e leva o marido dela de luto, inconformado, a realizar lá algum tipo de magia para trazê-la do túmulo. No final, você descobre que ela volta, mas não como ela era. Ela volta como uma vampira e ela, no final, ela se transforma numa cobra para devorar o marido dela. Ou seja, é exatamente, né, a Lâmia ali como modelo dessa mulher devoradora, essa mulher monstruosa, fatal, né? Total. E vai servir de protótipo ali para essa história, né? Totalmente. A Grécia tem outros também. Tem o Vrikolacas, tem o Catecanas. Catecanas eu nem conheço. O Catecanas, ele é muito parecido com esse Nachtseher que eu falei. É uma criatura que
era uma pessoa que morre de alguma forma muito violenta ou muito pecaminosa, né? Por exemplo, suicídio ou uma morte extremamente brutal. Mas quando ela morre, ela passa a exercer uma influência nos arredores do túmulo. Então as pessoas em volta começam a adoecer, começam a morrer. E aí você só descobre, né, tipo, a causa se você começar a desenterrar os túmulos, teoricamente, né, nessa crendice. Você precisa, assim, ter um certo cerimonial para poder extinguir a influência fatal dessa criatura, né? Eu não vou me lembrar agora dos detalhes, assim, mas é tudo muito parecido com a destruição desses vampiros do leste europeu e tal. Bem parecido mesmo. Assim. Aquela região ali da Grécia e dos Balcãs teve um caldeirão cultural muito forte, né? Tem muita coisa que se mistura entre a Grécia moderna, dos Balcãs, a ocupação otomana, essas coisas todas. Acho que como você falou, né? O mito foi tomando forma naquela região dos Balcãs, se espalhando para a Grécia e pela Europa, né? Do que a gente chama do vampiro moderno, né? Que acho que é legal essa observação. Realmente, todas as culturas vão ter, tem na chinesa, tem na japonesa, a gente poderia ficar aqui o podcast inteiro falando sobre referências, mas o vampiro mesmo, ele, né, com essa molde, né, que você muito bem observou, tem uma construção bem mais específica, mais localizada, né, isso é bem legal. Exato. Pra você ter uma ideia, saiu agora recentemente, uns anos atrás, eu não me lembro agora o título dele, precisaria pesquisar, mas saiu um livro sobre o vampiro no imaginário islâmico. Pô, maneiríssimo isso. Por favor, mande pra mim. Eu vou procurar aqui depois. Eu me lembro que eu li sobre esse livro numa edição daquela, se eu não me engano, Aventuras na História, e era realmente uma pesquisa bastante inovadora, porque muitos pesquisadores de vampiros não eram familiarizados, né, com esses conceitos, e aí ele começa a mostrar nesse livro, o pesquisador, como que você pode traçar paralelos, né? E o vampiro realmente, assim, se você for ver, a popularização na Inglaterra veio com o Lord Byron, né, que escreveu o Giaour, e ele tá ambientando a história dele na Grécia dominada pelos turcos. Ele tá associando de alguma forma os vampiros à cultura islâmica. Depois tem um outro conto, que é o Cavaleiro Vampiro e o seu Corcel Enevoado, que é da década de 1830, que tem um catecanos, que eles chamam literalmente de catecanos mesmo. E eles contam, né, que tipo, ele aparece ali, é uma crença dos turcos que floresceu na invasão turca da Grécia, ou seja, mistura as lendas gregas com as lendas turcas e nasce essa concepção, nasce essa criatura. Muito interessante isso. Então, assim, é bem bacana mesmo. Aproveitando a deixa, você falou de um livro, fiquei super curioso, vou descobrir também, aproveitando a deixa dos livros, assim, nos últimos anos vocês publicaram vários livros vampirescos, né, assim, o Vampiro de Polidori, a gente já comentou aqui alguns, assim, mas só relembrando pra galera, Varney, o Vampiro, Poderes das Trevas, Carmila, a Morta Apaixonada, a novelização de Nosferatu, não sei se eu tô esquecendo algum, mas você sente, assim, um novo interesse do público pelas histórias de vampiros nos últimos tempos? Olha, eu acho que fora esses, tem um que é mais atual, que é o Poemas de Vampiros, do Luquete, que é um grande ídolo meu, aí, um decano aí do terror nacional. O cara já escreveu centenas, literalmente, de livros de terror nacionais, assim, e a gente publicou os poemas que ele escreveu com temática vampírica. E tem esse livreto também que eu falei, que é o Cavaleiro Vampiro e o seu Corcel Enevoado, que saiu no nosso clube de assinatura só, né? E depois que só entrou no site para venda. Mas é isso mesmo, você cobriu bem, né? Eu acho que o interesse por vampiros, estranhamente, ele nunca teve um período assim de baixa muito prolongado, assim, né? Em todas as décadas, praticamente, você vai ter no cinema, na literatura e em alguma linguagem um interesse grande pelos vampiros. Então, assim, o vampiro é uma das temáticas, né, da literatura que mais consegue se adaptar aos tempos, né? Então, ele serve como metáfora para muita coisa. Assim, se você pegar qualquer década mesmo, você fala, tem pelo menos uma obra-prima ali, né, que você deveria conhecer para estudar e tal. Então você pensa, poxa, tem literatura de vampiros na Rússia, na França, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, tem muita coisa também no Brasil, né, que a gente aos poucos vai descobrindo. Tem uma tradição riquíssima e ela é muito autorreferente, né? Ou seja, ela dialoga muito entre si. Não são coisas
soltas, que, né, deu na telha de alguém fazer uma coisa ali do jeito dela. E não, as pessoas geralmente têm conhecimento sobre o que veio antes, prestam homenagens ao que veio antes e criam essas referências muito interessantes, criando até algumas linhagens, né? Então, a gente tem essa linhagem do Lord Riven, por exemplo, do Polidori, né? Que vai passar décadas aí gerando, né, essas derivações na ópera, na novela, no romance, no conto, né? Então, assim, é o que o Drácula vai fazer depois no século XX, né? No século XIX era o Lord Riven que fazia, né? Inclusive o Varney é um dos vampiros derivados dessa tradição, né? Ele logo no começo ressuscita quando é colocado sob o luar, que é uma coisa que o Lord Riven também experimenta, né? Então, assim, aparece inclusive um personagem que é o Dr. Polidori, lá no fim do Varney. Então, assim, é uma tradição mesmo. Eu acho que é muito fácil a gente perceber como que em determinadas épocas essas criaturas vão se transformando. Em alguns momentos eles são um meio de você falar sobre o homem fatal, os perigos, né, dos homens românticos exacerbados ali, que seduzem, mas que estão só vivendo aquele calor do momento e depois passam, né, adiante, deixando para trás essas moças que naquela época vão acabar perdendo a virgindade, sendo que a virgindade era um valor muito importante na época, né? Então, assim, essa coisa da desonra, né, os homens que desonram mulheres sendo metaforizados pelo vampiro. Depois a mulher fatal, né, conforme ali no meio do século XIX, você começa a ter essas mulheres assim aparecendo como personagens que são mais livres, se tornam um perigo moral, vamos dizer assim. Clarimonde, por exemplo, da Morte Apaixonada, ela seduz um padre, né? Então, assim, essa mulher, ela deixa de ser colocada como vítima e começa ela a ser colocada como um perigo, né? Então, a mulher no Polidori, nos primeiros contos, era sempre a vítima do vampiro. Na década de 20, ali, 1819 pra frente, mas chega na década de 1830, ela começa a aparecer como vampira. E o vampiro, ele é o perigo, né? Ele é sempre esse perigo físico, essa possibilidade de a mulher morrer na mão de um sedutor. E a vampira é geralmente esse perigo moral, de o homem perder os próprios valores, se corromper, né? Porque se apaixona de tal forma que ele deixa as responsabilidades dele para trás, né? E aí, com o tempo, você vai tendo uma coisa mais ambígua, né? Começam a aparecer vampiros que muitas vezes representam uma confusão e uma espécie de diluição das fronteiras dos papéis dos gêneros e da orientação sexual. Então, assim, muitas vezes o vampiro aparece também ali mais pro fim do século XIX como uma discussão da bissexualidade ou da homossexualidade, né, como no Carmila. Depois, no século XX, a gente começa a ter os vampiros sendo muito, no final do XIX também, muito politizados. Então, os vampiros como metáforas da guerra, né, como metáforas da tirania. Então, os vampiros vão cada vez mais se tornando políticos, né? Até que surge o cinema e retoma, começa tudo de novo. Drácula, Nosferatu antes, né? Nosferatu que tem uma carga política muito forte também, né? Que a gente pode depois comentar um pouquinho. Mas assim, esses filmes, eles começam de novo, meio que do zero, uma outra evolução. E aí o vampiro vai, né, para tudo quanto é canto. Você tem no teatro, você tem nas óperas, você tem nos desenhos animados. O século XX é muito rico. Até que você começa a ter, com o Robert Aickman e a Anne Rice, o vampiro em primeira pessoa. Então o vampiro passa a ser uma metáfora da individualidade moderna, dos conflitos da alma moderna, né? Então você começa a ter esses vampiros com uma carga existencial sendo discutida muito forte. Então o vampiro como uma metáfora do desejo, né? Como da angústia, da falta, essa sede eterna, tal. E aí, de repente, né, a gente chega no momento, que é agora, em que os vampiros eles deixam de ser antagonistas e começam a aparecer como pares cada vez mais desejáveis, né, de romance. Então, assim, sempre existiu isso, mas agora, mais ainda, essa literatura jovem adulta, né, trazendo vampiros como parceiros sexuais, como parceiros românticos, interesses românticos. E até trazendo uma moralidade judaico-cristã, né, como na obra da Stephanie Meyer lá do Crepúsculo, né, tipo acaba sendo um conto moralizante, né, com valores bem próprios, né, como você falou, no século XIX tinha o papel do vampiro masculino de alertar de uma outra forma, a vampira feminina, né, como seduzir o homem, e aí sempre se adaptando. E se você parar observando um pouco os vampiros que brilham lá da Stephanie Meyer, eles também trazem uma moralidade judaico-cristã ali, da coisa, alguns valores que eram caros para a autora e que ela colocou ali. Olha, eu diria que o terror inteiro, né, desde o
gótico, ali o horror gótico, até quando ele se consolida como literatura de horror mesmo, ali na era das histórias de fantasmas, da era vitoriana, a moralidade é algo muito presente na literatura de horror em geral, né? Porque é meio que você tá transformando alguma coisa em algo monstruoso. Então, quando você associa o monstro a alguma coisa, não deixa de ser uma crítica àquilo, né? Então, existe muita política e muita discussão moral no terror pela própria ferramenta. Você, sei lá, vai pegar um conde do leste europeu e vai transformar ele num vampiro, você tá, de alguma forma, associando os valores desse tipo de pessoa a algo monstruoso. Então, assim, o cara pensa de uma forma tirânica, o cara pensa assim assado, você coloca isso como algo negativo. Então, assim, quando você vê esse tipo de abordagem, mesmo sendo feito hoje, ainda é algo muito tradicional, é algo que está relacionado ao primórdio da literatura de terror lá no século XVIII. Apenas recentemente é que começa a ter uma revisão dessa abordagem, como deveria ser, né, discutida a sociedade, discutida a mente humana no terror. Então, quando você começa a ter uma ideia um pouquinho menos maniqueísta, de que o ser humano ele é mais variado do que essa coisa do preto no branco, né, do bem e do mal, é quando você começa a ter algo mais interessante, né? Mas até hoje você tem pessoas escrevendo, né, com essa coisa assim de ter que definir muito bem uma fronteira entre quem é bom e merece viver e quem é mal e merece ser destruído, né? Já tá caminhando para os minutos finais aqui do nosso bate-papo. Se deixar, a gente vai a noite aqui, porque o assunto é infinito, assim, cara. E o conteúdo do Cid nossa, assim... Eu faria isso por toda a eternidade. Literalmente. Mas para puxar aqui pra sardinha do RPG, assim, queria saber de vocês, assim, vocês costumam a jogar RPGs com referências vampirescas, assim, vocês têm algum jogo favorito com essa temática aí? Eu sou suspeito em falar, eu sou oriundo, né, de Vampiro à Máscara, então desde que eu me entendo de menino, eu jogo Vampiro à Máscara e só vim conhecer outros RPGs, óbvio, eu conheci D&D, mas larguei, não quis. E só vim conhecer outros RPGs depois do projeto Meio Mundo, quando a gente abriu aqui o servidor para jogar um monte de coisa, como sugere já o nome Meio Mundo RPG, Meio Mundo de RPG rolando aqui, vários outros sistemas, embora o nosso carro-chefe seja vampiro. Então sempre eu tô vendo mídia vampiresca, sempre eu tô buscando ler alguma coisa, adicionar alguma coisa na minha biblioteca, ou fazer releituras de coisas que não tem nada a ver com vampiro, mas que eu coloco o vampiro no meio, como o conto do Peter Pan, né? Eu trouxe Peter Pan recentemente para One Shot, e eu trouxe ambientei Peter Pan dentro de um cenário vampiresco da 5ª edição de Vampiro à Máscara. Eu fiz com que aquela sombra, só para deixar no ar aí para vocês, aquela sombra do Peter, que ele tá em busca, fosse ali uma projeção de uma disciplina, que é a disciplina do Oblivion, da sombra. Então eu trouxe isso dentro da pegada lá, e os jogadores gostaram, queriam repetir a dose. Mas é isso, eu sempre estou trazendo mídia externa, coisas, referências de fora e fazendo releituras para dentro do jogo e dentro do mito vampiro. Eu gosto demais da metáfora. E você, Arthur? Olha, eu não vou repetir o Ale, né? Como ele já falou do vampiro, eu tenho uma questão moral aqui de falar de algo diferente. E esse algo diferente que eu vou falar tem muito a ver com o vampiro, que é um jogo do Kenneth Haidt, que foi o organizador aí da equipe, né, do V5. Mas antes de estar ali no V5 com essa grande produção, ele escreveu um livro que chama Night's Black Agent, que é um jogo de RPG, um thriller de espionagem sobrenatural. Você não joga exatamente com vampiro, você é a resistência da humanidade que consegue descobrir a conspiração vampírica. Você é o Jason Bourne, você é o James Bond, você é aquele super espião mesmo e consegue descobrir que tem algo errado, que existem coisas ali acontecendo. É muito influenciado e tem muita referência da literatura dentro dessa obra. Você não vai estar ali direto lidando com vampiro tete a tete, mas tem muita coisa legal e inclusive tem um suplemento que se chama The Drácula Dossier, e é, uma releitura fantástica do Drácula de Bram Stoker para um ambiente atual, para 2020, 2015, quando o livro saiu mais ou menos ali, trazendo o que o Van Helsing fez depois daquilo tudo, o que aconteceu no livro, as gerações que vieram depois dele,
o Drácula, né, como uma grande referência, e os outros personagens coadjuvantes ali, todos com um papel ao longo da história até os dias atuais. É uma história fantástica, então a minha recomendação aí para quem quer um RPG de vampiro é o Night's Black Agent, especificamente o Drácula Dossier. Boa, cara. E você, Cid, você contou, antes de começar aqui o podcast, você falou que jogou bastante tempo também, quando era mais novo e tal, assim, você tem um RPG favorito, assim, com referências vampirescas? Olha, eu sou apaixonado também pelo Vampiro à Máscara, né? Eu tava num dos primeiros grupos aqui do país, né? Em 92, eu acho que a gente começou a jogar Vampiro. Eu jogava com Nosferatu, era um negócio, assim, que realmente mexeu muito com a minha cabeça, assim, né? Mas antes, 91, 92, eu jogava D&D e AD&D. E a minha paixão, assim, né, eu colecionava, eu lia os romances, eu aprendi inglês lendo isso, foi o Ravenloft, né? Esse cenário de D&D que me ensinou, né, no jogo o que era o horror gótico, diferenciando. Menção honrosa aí, Ravenloft, né? muito então, bom. assim, pô, tem lá uma campanha que é Feast of Goblins, e tem uma pagininha, meia página, na verdade, que é um quadro falando assim, não lembro agora literalmente como que é, mas assim, as diferenças do horror para o horror gótico. Aí tem a mesma cena sendo narrada, né, num estilo de fantasia normal e num estilo de horror gótico. Então, como que o mestre deve narrar a mesma cena, que era um ataque de um Wolfware, né, que entrava ali rasgando uma cortina dentro do lugar onde estavam os players, né? E eu olhei aquilo e falei, cara, é isso que eu quero ler, é isso que eu quero estudar, é isso que eu quero, sabe, pra minha vida, assim, porque eu achei muito fantástico, assim. Então, assim, Ravenloft tem uma relação afetiva muito grande, né? Achava tudo aquilo muito fascinante, assim, né? Comprava lá os guias do Von Richten para as criaturas, comprei várias publicações ali de literatura, né? Os romances lá sobre Lord Soth, sobre o Strahd, enfim, fui pegando ali o que eu podia, né? Na época, minha ambição era ter todos os suplementos de Ravenloft. Eu consegui por um tempo, mas depois que eu parei, né, lá em 93, 94, eu parei, aí fiquei defasado, não fui atrás mais, mas eu tinha tudo uma época. Depois eu acabei tendo que vender também, infelizmente. Mas esse eu recomendo, assim, eu acho muito, assim, mas muito interessante mesmo, assim. Muito legal, assim, a cara que Ravenloft conseguiu dar pro D&D do horror gótico, assim, principalmente no AD&D, né, nas edições antigas, coisa sensacional, cara. E você acha, assim, aproveitando a deixa, assim, caminhando para aqui pro nosso final, você acha que o público de literatura, assim, é um dos nossos grandes assuntos aqui do podcast, dos nossos Clube do Livro, você acha que o público de literatura é o público de RPG? É o mesmo público? Eu acho que existe uma intersecção grande, mas também existem aqueles que não trafegam, né, pelas duas realidades. Então, eu acho que talvez existam menos pessoas que curtam literatura e joguem RPG do que pessoas que estão, né, consumindo as mesmas coisas. Assim. Quer dizer, não sei se eu inverti aqui, mas enfim, vocês entenderam. Acho que entendi. É tipo, talvez é mais fácil encontrar um RPGista que curte literatura do que necessariamente o cara que curte literatura que é um RPG. Mas, assim, eu acho que é mais fácil encontrar alguém que curte muito só uma das coisas do que as pessoas que curtem as duas. Ah, sim. Eu acho que tem um potencial ali de diálogo, né? A gente sempre fala sobre o diálogo entre os dois públicos, né? Assim, é o que a gente sempre tenta trazer aqui no acervo, com o Meio Mundo aqui, fazer esse link, né? Esse diálogo entre a galera da RPG e a galera da literatura se encontrar. Assim. Não, sem dúvida. Ó, eu me interessei por literatura por causa do RPG. Foi o Ravenloft que me fez ler Drácula, que me fez ler Frankenstein, que me fez ler O Médico e o Monstro. Foi o Vampiro à Máscara que me fez querer ir atrás de certos filmes, como Near Dark, né? Que é o Quando Chega a Escuridão. Então, acho que tá tudo muito conectado, né? Mas, eu digo assim, pelo que eu observo, né, os leitores da Clepsydra, por exemplo, né, a minha editora, raramente falam de RPG, mas eu acho que assim, é um público que se conhecesse melhor, se fosse bem apresentado, certamente se apaixonaria. É isso aí, traz pro Meio Mundo aqui, traz pro acervo, esse é o nosso objetivo. Muito bom, agora, essa ponte é fantástica. Eu queria, pra gente encerrar aqui, que a gente já tá estourando o tempo, que se deixar a gente vai direto, mas eu queria a nossa pergunta, que eu falo que é a pergunta de 1 milhão de XP, que tá virando uma tradição aqui da nossa bate-papo, aqui no nosso podcast, rendeu semana passada, eu quero deixar agora também pro Cid,
E pro Ale, que não tava, né, na semana passada, né, Ale? Acho que é RPG e literatura. RPG é literatura? O que vocês acham? Vocês acham que RPG é literatura? Olha, eu poderia começar então também. Eu diria o seguinte, eu acho que a literatura, ela tem uma carga simbólica que a gente encontra também em outras linguagens, né? Que a gente vai encontrar no cinema, né? Que a gente vai encontrar em todo tipo de narrativa, né? Mas eu acho que, assim, o que diferencia, por exemplo, a literatura do drama são coisas que são pontuais, assim, né? Então, no drama você vai ter mais diálogo e algumas pequenas rubricas indicando como que você pensa o cenário, enquanto na literatura você tem descrição, ação, diálogo, tudo misturado. Se você pensar a diferença de um poema narrativo para um conto, existem, né, diferenças significativas. Então, eu acho que também existem diferenças significativas entre a literatura e o RPG, embora a gente esteja falando de narrativas também. A diferença principal, eu acho, é que no RPG a narrativa ela é orgânica, ela não é estanque, né? Não é algo que você pode reler passando pela mesma trajetória ali. Quantas vezes você fizer aquele percurso, você vai chegar no mesmo resultado. Se você pega uma aventura e mestra ela para grupos diferentes, você vai ter resultados diferentes, né? Então acho que o RPG ele não é literatura, mas ele é também narrativa, né? Só que uma narrativa mais espontânea, mais caótica, mais orgânica, que depende mais do coletivo, depende da construção espontânea coletiva, enquanto a literatura seria uma experiência um pouco mais solitária, né, na criação, mesmo que você faça ali algum arranjo para ter mais pessoas escrevendo ou mais pessoas lendo, você não foge do texto, né? O texto ele né, por mais que você tenha um livro-jogo, o texto ele é estanque, né? Você não consegue criar o livro enquanto você lê. No RPG você cria a narrativa conforme você vive ela. Então, eu diria que não é, mas são primos próximos ali. Gosto dessa definição. Acho que enriqueceu o nosso debate da semana da última edição. Acho que já a tendência é que isso enriqueça cada vez mais. Ale, quer complementar? Dar a sua opinião também? Eu vou dar uma pincelada rápida, que a gente tá no finalzinho, como você falou, bem, Vitor. Vou pegar aqui algumas coisas que o chat mesmo falou. Eles concordam com o Cid que não, que é um jogo. Outro disse, o Orfeu disse também que não confundamos RPG com literatura. Aí ele fala aqui que eu acho que a Nick fala que tem raízes na literatura e pode servir de base para a história, porém não é uma literatura. E minha cerejinha aí seria que eles conversam, né? Eles conversam. RPG, enquanto você conta uma história, enquanto você produz ali alguma conjunção, né? Existem interseções. Então eu acredito que não é, mas que a gente conversa com a literatura o tempo inteiro, até para construir a história que nós queremos contar junto com a mesa. Isso aí, cara. Ótima observação. Já pincelei minha opinião sobre isso nas últimas edições e depois a gente fala mais sobre isso. Acho que a gente vai sempre permear o que é literatura para responder essa pergunta, né? E acho que vai ser um tema constante aqui dos nossos bate-papos, que vai render pra caramba aqui. Galera, o papo tá muito bom, mas se deixar a gente fica aqui realmente até as noites finais aqui falando. Eu queria primeiro agradecer o Cid por a sua presença aqui, Cid. A profundidade que você trouxe pro nosso bate-papo aqui foi excepcional. Queria te dar a palavra aí para você se despedir e também pode fazer seu jabá aí, falar do Clepsidra, então, por favor. Gente, muito obrigado, né? Então, Arthur, Ale, Vitor, queria deixar também meus agradecimentos aí ao Gustavo, que me contatou inicialmente. Agradeço o espaço, o papo foi muito bom também, então obrigado pela experiência. Gostaria de convidar o pessoal que está ouvindo agora e que vai ouvir depois também, para dar uma conferida, né, no nosso trabalho, né? O Sebo Clepsidra, ele é um sebo, literalmente, né? Nós temos 3 lojas no estado de São Paulo, 2 na capital e uma em Bauru. A gente vende livros raros, livros usados, livros novos também. E a gente tem uma editora independente, focada em horror, em gótico e no lado mais dark, assim, do romantismo, do decadentismo. Então, vocês podem encontrar a gente no Instagram, como Sebo Clepsidra, Facebook também, embora o Facebook esteja meio morto, né? E a gente tem o nosso site, onde vocês encontram todos os nossos livros. A gente já lançou mais de 20 livros, mais de 20 livretos também, que são contos pequenos, assim, que a gente lança como pequenos livretinhos. E a gente está lá como seboclepsidra.com.br. Então, fica o convite aí, né? E estou aqui à disposição. Precisando, é só chamar de novo que a gente volta. Com certeza chamaremos, assim, muito obrigado pela sua participação. E olha, não é porque o cara tá presente não, as edições da Clepsidra são, assim, obras de arte. Vocês estão super de parabéns, assim, por trazer esse material, né, e por trazer com a qualidade que vocês têm trazido.
assim, muito legal, cara. A gente tenta. Obrigado, obrigadão. Quero agradecer Arthur aí, o dono das chaves da torre. Arthur, se despeça dos nossos ouvintes, do nosso público aí. Obrigado pela sua presença aqui. Gente, agradecer a oportunidade, agradecer ao Cid por ter vindo e aceito o convite aqui de participar desse bate-papo fantástico. Para quem não conhece o Sebo Clepsidra, galera, corram atrás. Os livretinhos de literatura gótica, a assinatura que eles fizeram é fantástica. É sério, são contos curtinhos, você consegue ler muito rápido, são contos raros, são contos super interessantes e que tem tudo a ver com coisas que a gente está consumindo diariamente aí na nossa cultura pop geek relacionada ao terror, relacionada à fantasia. Daqui a 15 dias a gente retorna com o nosso bate-papo, trazendo um segundo convidado para falar sobre os contos vampirescos. O Cid hoje foi magistral aí apresentando o mito do vampiro, as origens e como é que isso evoluiu no tempo. E na semana que vem a gente vai trazer o Mika Capella, que é escritor do Veludo e Sangue, que foi uma obra que homenageou a Anne Rice com contos mais modernos, todos autores brasileiros. Então o Mika vai ser um deles que vai estar aqui com a gente, batendo um papo sobre vampiros também, com um outro enfoque, com uma outra pegada, sempre também tentando fazer esse elo da literatura com RPG. E a cada semana, toda quinta-feira, acessa o acervo.com.br, você vai ter um artigo, uma postagem sobre literatura, RPG ou as duas coisas misturadas no nosso material escrito lá. Obrigado, galera. Valeu por terem comparecido. Ale, tá no seu colo. Salve, salve, habitante, outra vez. Muito obrigado. Muito obrigado por vocês terem comparecido aqui a esse chat, esse cast. A fusão do acervo com o meio mundo aqui, falando de RPG e de literatura. Convidem seus amigos todas a estar aqui quinzenalmente. Nós estamos criando aqui um movimento RPGístico literário. Vamos espalhar isso, vamos disseminar, vamos fazer com que as pessoas brotem, com que os nossos amigos eles curtam, que eles escutem, que eles ganhem essa paixão que nós temos de ler, né, e de trazer o RPG, de trazer a literatura para dentro de campanhas de shot e vice-versa, de levar eles para fora também. Espalhe a palavra, como o Grazi acabou de pontuar lá no chat, e agradecemos demais, honrados de ter o Cid, cara, uma sumidade no tema. Muito obrigado, Cid, muito obrigado, Arthur, por trazê-lo aqui, Vitor e todos vocês. Valeu!